Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a estética da imagem. É isso mesmo, como que o diretor concebe algumas imagens que às vezes ficam tão mais famosas do que o próprio filme, viram uma referência. Isso não é uma coisa lá muito ligada ao roteiro, porque essa preocupação não é do roteirista, é mesmo do diretor. Mas é muito importante o roteirista conhecer essa estética para não entrar em conflito com o diretor. E um dos dois ali vai ser demitido, e provavelmente o roteirista, se for um diretor famoso. Então você que é roteirista, tem que conhecer o que é a estética da imagem, ok? Então vamos lá. Muito bem, pessoal, vou trazer para vocês aqui algumas imagens famosas, de filmes famosos, que falam muitas vezes por si só. E para o diretor conceber essa imagem, ele tem que ter escolhido um subtema dentro do próprio filme. Eu já falei aqui em vários vídeos, vou até deixar aqui no card para vocês, que todo filme ele tem um tema principal, um discurso direto, né, que eu chamo de discurso direto, e um discurso indireto. Aquele subtema que está implícito na trama, alguns teóricos chamam de subplot, plot ou subplot. Mas é aquele tema que está intrínseco ali na história que está sendo mostrada na tela e que é ali que realmente está sendo passada a mensagem do filme. Por isso os diretores às vezes escolhem e se preocupam tanto com uma imagem que seja representativa desse tema. E eu trouxe alguns para vocês aqui para a gente discutir hoje. O primeiro deles é Nosferatu, um filme de 1922. Estava começando aí a ser estabelecida uma linguagem, né, do cinema, uma linguagem própria do cinema, que estava começando a se libertar do teatro e daquela linguagem teatral muito expressiva. Mas esse filme representa o expressionismo alemão, onde as imagens impactavam real pela sua dureza. E Nosferatu foi um filme muito interessante, porque ele começou a trazer um conceito que é muito usado hoje. Falar de alguma coisa, ou seja, não mostrar aquilo que realmente dá medo. Quanto menos você mostra aquilo que as pessoas têm medo, mais elas sentem medo, ou medo desconhecido. Então essa imagem ficou icônica, porque foi a primeira vez que se trabalhou a imagem do vampiro, e não aquela imagem glamurosa do vampiro galã, né, que vai morder o pescoço das menininhas, mas realmente um monstro. Então é um filme muito representativo, tanto do expressionismo alemão, como dessa estratégia de você, não mostrando diretamente aquilo que causa medo às pessoas, o medo aumenta muito mais. Quem fez isso muito bem também foi Steven Spielberg em O Tubarão. Aí de pouco vê o Tubarão, só a presença dele, a música e a linguagem que foi criada ali pelo Spielberg, o filme fez um sucesso e é referência até hoje. Um outro filme, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Olha que imagem maravilhosa, né? O que representa o filme Tempos Modernos? Como que a indústria estava subjugando o homem, né? Como a indústria estava tirando aquele ser humano da cultura artesanal, trazendo para uma cultura onde as máquinas dominavam. E como representar isso melhor do que essa imagem, onde Chaplin está sendo, né, sendo parte dessa engrenagem, né, da indústria, uma mão de obra barata, que até hoje a gente vive isso, né, principalmente em alguns países da Ásia. Né? Então essa cena é icônica, porque ela representa exatamente quando o homem deixa de ser um indivíduo, é um ser humano, né, autônomo de si mesmo, e passa a fazer parte de uma engrenagem dentro de uma indústria, como uma engrenagem qualquer, que você vai lá, troca uma peça, um parafuso, e a engrenagem continua. É um filme belíssimo, né, da genialidade do Charlie Chaplin, e essa cena representa exatamente qual é esse tema, subtema que o filme trata. Um outro exemplo também do Hitchcock, Intriga Internacional. E aí eu chamo a atenção para como a genialidade do diretor, ela às vezes é recompensada ou ela às vezes também é odiada. Né? Imagine naquela época, né, em 1959, pouquíssimos efeitos especiais, não tinha computador, não tinha nada, fazer uma cena dessa de um personagem correndo num campo, né, aberto, com um avião atrás dele de verdade. O avião não era de mentira, não era uma maquete, não era um efeito especial. Realmente o avião, imagina quanto tempo essa cena demorou para ser feita, para que ele pudesse enquadrar, né, esses dois personagens, dois objetos, em primeiro plano o ator principal e o segundo plano o avião, para que ele pudesse mostrar como o poderio da corporação internacional estava pressionando o personagem principal. Né? Então, assim, ele naquela época não tinha esses efeitos especiais, não tinha como ele mostrar isso de uma outra forma. Ele concebe essa imagem, concebe essa estética, que provavelmente não deve estar no roteiro dessa forma. Um avião bem por trás, perseguindo o personagem principal. Isso é coisa do diretor. Agora, você como roteirista vai achar ruim?
Ainda mais do Alfred Hitchcock, não tem condição, né? Então você tem que entender que o diretor tem essa liberdade, né, de poder criar cenas que muitas vezes não estão descritas da maneira como você colocou no roteiro, mas ele tem essa liberdade porque isso faz parte do modo como que as pessoas entendam o filme. Intriga internacional, né, é exatamente para a gente entender qual o poder da força dessa corporação internacional e um homem só enfrentando essa corporação. Um outro filme também belíssimo, né? Um dos filmes clássicos do cinema, que é Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia conta a história de um soldado inglês que é enviado para o deserto e lá ele passa a conhecer as tribos nômades do deserto e acaba virando de lado, né? Passa a defender os nômades e as tribos contra o Império Britânico. Se você está lembrado aí de Dança com Lobos, é muito parecido mesmo. Avatar, muito parecido mesmo. Cinema, muitas vezes a gente só vai lá e chupa alguma coisa de um filme clássico, né? Então, Dança com Lobos e Avatar tem o mesmo mote, o mesmo plot de Lawrence da Arábia. É claro que esse aqui supera em muito, né? Então, essa cena é icônica pelo seguinte. No momento que ele decide se voltar contra o Império Britânico, é o momento que ele estava caminhando para um lado, numa direção do deserto, e ele resolve voltar. Quando ele resolve voltar, pessoal, olha o que o diretor pensou para a gente ver o tamanho, né, do problema que ele ia enfrentar. O que representa esses dois homenzinhos aqui de camelo, não sei nem se vocês estão vendo, perto dessa montanha aqui tem dois homenzinhos de camelo, um deles é o Lawrence, que está voltando para defender os nômades e contra o Império Britânico. O Império Britânico é representado pela enormidade do deserto. E que era isso mesmo. O que representa uma pessoa? O que representa soldado contra um império? É a mesma coisa. O que representa uma pessoa contra um deserto desse tamanho, né? Então, por essa cena, a gente entende então, a dificuldade, a enormidade e o quanto que o Lawrence da Arábia estava envolvido ao ponto de querer defender os nômades, as tribos, contra o Império Britânico. Uma cena que não durou nem 30 segundos. Mas ela mostra pra gente exatamente por onde agora o personagem vai caminhar e o tamanho da dificuldade que ele vai encontrar. É um filme espetacular. Se você gosta da história do cinema, você tem que assistir. O outro filme é de Michael Nichols, de 1967, A Primeira Noite de um Homem, estrelado pelo Dustin Hoffman, ainda novinho, pouco mais de 18 anos. Um filme é de 1967, que conta pela primeira vez a história onde uma mulher madura seduz um jovem. Naquela época de ouro do cinema, nos anos 50, nos início dos anos 60, era sempre ao contrário. Eram mulheres fatais que seduziam galãs, né? Homens poderosos, né? Ou mulheres inocentes que caíam nas garras desses homens poderosos. Mas não existia, não havia naquela época ainda essa conjuntura de uma mulher mais velha seduzir um jovem. Como que o Mike Nichols, em 1967, onde a censura era muito maior do que hoje, onde o conservadorismo era muito maior do que hoje, como ele poderia mostrar essa sedução de uma maneira que não fosse censurada nas telas? Ele então pensa numa imagem icônica, né? Inclusive, esse filme é mais conhecido por essa imagem do que propriamente pelo próprio filme. A Anne Bancroft, que é uma mulher belíssima também, mas já mais velha do que o Dustin Hoffman, ele coloca a câmera por baixo, numa linha de baixo para cima, né, com as pernas dela em cima da câmera, mostrando exatamente a expressão ali, né, do que eu vou fazer, né, como é que eu posso resistir a isso, né, do Dustin Hoffman. Essa cena, imagina o trabalho que foi dado também, né? O diretor pensou na iluminação, no posicionamento da câmera, na interpretação dos personagens, para que a gente pudesse entender como que o Dustin Hoffman não tinha como né, reagir de outra forma a não ser cair na sedução desta mulher mais velha. Então, por uma única cena que não dura nem 30 segundos, a gente entende todo o poder de sedução da mulher nesse filme e como ela usava a sua sensualidade para viver uma mulher fora do seu tempo, né? Então, porque em 1967 a mulher fizesse isso, ela ficou escorraçada na sociedade, né? Então, um grande filme também, ganhador de Oscar, inclusive, que vale a pena você ver. Principalmente pelas imagens que o Michael Nichols, um grande diretor de cinema também, né, fez principalmente com esta aí. A outra imagem sensacional que eu trago aí, um filme, talvez seja os primeiros filmes de terror que eu assisti na minha vida.
O Exorcista. E também pra quê, viu? Fiquei 3 dias sem dormir, era menino pequeno, mas uma cena icônica também que virou o cartaz do filme, quando o padre que vai fazer o exorcismo chega na casa da menina que está endemoniada. Naquele tempo, gente, em 1973, os monstros do cinema eram monstros que a gente sabia que não existia. Frankenstein, Drácula, lobisomem, né? Quando você traz para esse mundo sobrenatural de uma espiritualidade, principalmente num país protestante como os Estados Unidos, o filme explodiu de sucesso, né? E também de várias fake news, que na época não tinha esse nome, mas várias fake news, que a menina realmente estava endemoniada, que foi feito um pacto com o diabo por causa do filme, que a menina depois morreu. Ela morreu muito tempo depois, mas não foi por causa do filme, né? Mas essa cena representa exatamente quando esse padre, ou iluminado, né? O padre que é iluminado por essa cena, por esse raio de luz, que ele chega para poder enfrentar o diabo que estava no corpo da menina. Também uma cena que é dificílima de ser montada, preparada, de noite, com um raio de luz exatamente onde o personagem está localizado. É uma preparação de uma cena que não dura nem 3 segundos, mas que a gente sabe que o momento que esse cara chegou, agora o diabo vai enfrentar. Porque até antes, todos os padres que iam, tentavam expulsar o demônio da menina, ele era ele que era expulso da casa, né? O demônio botava todo mundo para correr. Mas esse cara não. Então essa cena representa exatamente o momento que essa pessoa, né, pode ser iluminado por Deus aí, né, chega para poder enfrentar o demônio. E aí o filme, sabe, aquelas cenas clássicas de virar o pescoço, de vomitar aquela gosma, né, sabe, essas coisas que hoje eu nem assisto mais, eu não gosto muito desse tipo de filme, mas esse filme vale, quem gosta, né, vale muito a pena a ver. Muitos filmes de terror hoje fazem referência. Inclusive está sendo relançado agora um Exorcista com não relançado, né, mas uma derivação aí desse filme, o Exorcista, com o Russell Crowe, né? Então você vê que o tema ainda é atual, né? Ainda leva muita gente aos cinemas ainda. O outro filme, Stanley Kubrick, né? Um gênio também, de 1980, com O Iluminado, né? Mas aí um outro Iluminado, né? Que é o Jack Nicholson, que faz o papel de um personagem que vai para um hotel nos Estados Unidos, um hotel que ficou abandonado por conta do inverno, né? Todos os funcionários saíram e ele ficou para manter o hotel funcionando. Só que lá ele fica doido, né? Então ele começa a ter alucinação, persegue a mulher, e o filho dele também começa a ter, o filho que é o iluminado, começa a perceber essa alteração no pai, e essa cena é icônica também, porque esse menino está andando de triciclo aí pelos corredores do hotel, e não havia naquela época esse tipo de câmera, que é chamada Steadicam, que você consegue acompanhar o movimento sem tremer. Hoje até o celular faz isso, né? Mas naquele tempo não tinha. Essa câmera foi desenvolvida exatamente porque o Stanley Kubrick fazia questão desse menino andando de triciclo, e quando ele chega num determinado momento, dá de cara com essas duas meninas, que, né, são fantasmas, né? E aí começa assim, a gente perceber que o filme não é aquilo que a gente estava pensando que fosse, né? A gente começa a ver que é um filme realmente de terror, onde o que é real e o que é realidade, o que é sonho, né, a gente não sabe. A gente vai sendo levado aí até o final do filme. Então, um filme de gênio, né, um filme que até hoje mexe muito com as pessoas, e um filme que também é a base daquilo que eu falei antes. Ele mais insinua do que mostra, né? Então a gente tem mais medo daquilo que a gente não vê do que aquele que a gente está vendo na tela. Então, um filmaço, e essa cena aí é icônica. Também uma cena que demorou muito para ser feita, né? Principalmente porque o cenário aí do hotel, né? Construir um cenário desse para esse menino poder percorrer de velocípede e essa câmera correndo atrás, imagina o trabalho que dá para uma cena que não durou 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Outra imagem belíssima também, do Ridley Scott, também de 1991, com Thelma e Louise. Essa é a cena final, onde elas estão tentando fugir da polícia, e também uma imagem que com certeza demorou muito tempo para ser feita, né? Helicóptero, vários carros perseguindo, né? E uma imagem que representa tudo que elas estavam deixando para trás. Elas não estavam só fugindo da polícia, elas estavam fugindo de uma vida que elas não queriam voltar para ela, porque era uma vida opressora. Ainda bem no começo dessa época, essa questão do empoderamento feminino. Mas o cinema, como ele está sempre muito à frente do seu tempo,
nessa época, essas mulheres já começaram a entender que o papel delas dentro da sociedade poderia ser outro. E esse filme mostra exatamente isso aí. E essa cena mostra principalmente isso aí. O filme tem várias outras, mas essa com certeza é a mais icônica, é a cena mais bonita, com a trilha sonora, o pôr do sol, né, do deserto, e essa grandiosidade também do deserto americano. Então, um filmaço e uma cena que representa muito bem aquilo que foi o subtema do filme. É exatamente a mulher tentando encontrar ou encontrando o seu lugar de valor na sociedade machista, né, principalmente nos anos 90. Outra cena linda aí, né, do James Cameron também de 1997, do Titanic, que é uma cena representativa, muito representativa do que é o filme. O filme em si é a história do iceberg que bateu no navio e afundou o navio, certo? Mas qual que é a história por trás dessa história? Uma luta de classe, né? Onde a classe, a elite dominante, nunca permitiria um amor entre o Jack e a Rose. Mas a Rose fazia parte dessa elite, decadente, mas fazia. Mas ela não queria aquilo. Então, quando ela conhece o Jack, ela se sente totalmente presa dentro de um casamento arranjado e totalmente feliz. Quando o Jack faz essa cena com ela, ela sente pela primeira vez na vida dela, talvez, a liberdade. Ela então se apaixona pelo Jack exatamente por aquilo que ele fez, pelo aquilo que ele a fez experimentar, ou proporcionar a ela esse sentimento de liberdade. E essa cena representa isso. A hora que ela se sente livre, ela decide então largar tudo que ela tem, né, para viver o amor com o Jack. Uma cena que também não durou mais de 2 minutos. Mas ela representa exatamente o momento que a Rose encontra aquilo que é a felicidade. E não é a felicidade, não é nos bens materiais, nem na riqueza, mas no próprio modo como ela enxerga o mundo e, lógico, pelo amor que ela sente pelo Jack. É lindo, né? Romântico demais. É um filme também que muita gente deve ter visto, mas se você não lembra, volta lá para você ver essa imagem, né, direitinho que você vai representar. E por fim, pessoal, Cidade de Deus, né, do Fernando Meirelles, da Kátia Lund, é um filme de 2002, né, que mostra exatamente o contrário. Esse personagem, né, do Buscapé, que queria fazer parte de uma elite, queria sair dentro da Cidade de Deus, mas ele acabou depois ficando lá, né? Mas essa cena representa o momento que ele está ali na Zona Sul, né, um menino da favela na Zona Sul, e ele, pela primeira vez, se sente integrado aquele grupo, quando ele está lá com as cocotinhas, né, que eles chamavam de cocotinhas, fazendo ali na praia, ali, tendo seu momento de lazer, de brincadeira na praia ali. Então é um filme, é uma imagem muito representativa, porque foi o momento que, para ele, o Buscapé, ele encontrou o que ele buscava, o pertencimento a uma classe social que ele não tinha. Ou experimentar, ou viver, pelo menos por um breve período do filme, né, que foi esse filme, aquele sentimento também que as pessoas da classe, que ele imaginava que as pessoas da classe mais alta tinham, poder experimentar naquele momento. Então vocês percebam, pessoal, que percebam que por um detalhe apenas, uma imagem que às vezes dura 30 segundos, 40 segundos, o diretor consegue imprimir ali o tema que realmente ele quer que a gente perceba, o modo que ele quer que a gente observe o filme. Por isso que é muito importante o roteirista entender isso. Todo filme que você faz, que você escreve, ele tem um tema principal e ao mesmo tempo ele tem um subtema, onde ali estão, né, os valores, os princípios, a moral da história. A imagem, o discurso principal é para você nos atrair, mas o que você realmente quer dizer, ele vem pelo subtema. E aí você vai contar, claro, com a ajuda do diretor, porque ele vai poder conceber imagens como essa que a gente viu. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver outras imagens que vocês gostam no cinema e também fazem essa tarefa, ou que valem a pena a gente ficar sabendo, deixe aí nos comentários e a gente vai discutindo e batendo aquele papo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.